Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso projeto 652. Eu estou aqui para falar mais sobre qualidade do leite. Para quem está me ouvindo por aí, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que é o Streptococcus agalacti. Esse tema ele foi escolhido por vocês durante uma caixinha que a gente abriu nos nossos stories aqui no perfil da Milk Care. Então, hoje a gente vai falar sobre a bactéria Streptococcus uberis. O Streptococcus uberis, pessoal, antes que a gente comece a falar sobre o que envolve ele, é importante a gente deixar claro o seguinte: se você trabalha numa propriedade rural em que você está tratando os casos de mastite e eles não estão tendo cura, e você não faz a cultura microbiológica, existe uma chance desses casos serem causados pelo Streptococcus uberis. Por que eu falo que ele pode ser causado por essa bactéria? Porque quando a gente não sabe qual que é o agente, qualquer agente pode estar causando a mastite, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para poder enfrentar ou resolver o problema do Streptococcus uberis na propriedade rural é identificar esse agente na propriedade, tá? Então, a primeira medida que a gente faz você pode coletar leite dos casos de animais positivos para mastite clínica e fazer a cultura microbiológica. O importante é que a coleta desses casos de mastite clínica seja feita logo no primeiro dia. Porque se você fizer essa coleta durante o tratamento, provavelmente a presença do antibiótico vai inibir o crescimento da bactéria. Então, esse é o primeiro ponto extremamente importante. Vamos fazer a coleta do caso clínico, tá? Aí, aqui a gente tem duas opções. Você pode ter o seu próprio laboratório, então você coleta e faz o processamento da amostra no mesmo dia, mas se você não tem laboratório ainda, você pode congelar essa amostra e enviar para o laboratório que estiver mais próximo de você, tá? Quando você envia a amostra para um laboratório que não é o que você faz, é necessário então congelar. Se por acaso o laboratório for na fazenda que você trabalha, ou for na cidade que você trabalha, ou alguma coisa assim, então você pode chegar com a amostra refrigerada e já enviar direto para poder fazer o processamento. Agora, se você tem que enviar por Sedex, aí você tem que congelar a amostra e enviar ela com gelo dentro de uma caixa de isopor. E lembrar sempre de enviar em dias úteis que não sejam sexta-feira nem quinta, porque pela questão do correio pode ser que essa amostra demore um pouco mais por causa do final de semana, tá? Então, o primeiro passo para a gente poder lidar com o Streptococcus uberis na fazenda é a gente fazer a identificação dele, tá? Então, basicamente, algum caso de mastite clínica que tiver na fazenda, no primeiro dia, você coleta e faz a análise, tá? Se por acaso você tem algum animal que ele é recorrente na mastite clínica, você pode, em algum momento, recorrente na mastite clínica, mas oscila também com CCS alta, não necessariamente com a presença da mastite clínica, você pode pegar esse lote de animais que tem CCS alta e coletar também a amostra de algum deles para poder fazer esse diagnóstico, tá? Então, o primeiro ponto é fazer a identificação do Streptococcus uberis na propriedade rural. Se por acaso você tiver casos clínicos de Streptococcus uberis acontecendo na propriedade rural, a primeira medida que a gente tem que fazer, tá? Obviamente, gente, que o tratamento ele é importante, tá? Só que o tratamento ele vai resolver, ou pelo menos ele vai tentar resolver aquele caso que já está em curso, tá? Eu falo que quando a mastite está acontecendo, a gente já perdeu a guerra. Agora o que a gente tem que fazer é resolver para não piorar, tá? Por quê? Porque tratar a mastite significa que o animal já se infectou. E uma vez que a bactéria entra na glândula mamária, por mais que a gente trate essa bactéria, dependendo do tipo de bactéria que for, ela pode conseguir se tornar crônica e quando a gente for tratar, o tratamento já não resolver mais, tá? Então a gente tem que sempre focar em prevenir a presença da bactéria dentro da glândula mamária. Para a prevenção do Streptococcus uberis, as medidas que a gente tem que tomar são relacionadas à contaminação de bactérias que estão no ambiente.
Primordialmente, vamos dizer assim, o Streptococcus uberis, ele é uma bactéria que está presente no ambiente, tá? Então, a gente vai encontrar ela em camas, estercos e na parte do ambiente dos animais, tá? Então, se você tem, por exemplo, trabalha numa fazenda que tem um compost, a cama é um local que pode estar tendo a contaminação do Streptococcus uberis. Se por acaso a ordenha está demorando muito, então os lotes que ficam na sala de espera, eles podem ficar, alguns animais podem estar deitando nessa sala de espera. Então ali também é um foco de contaminação. Se você trabalha em fazendas que tem gado a pasto e o manejo do ambiente no qual o pasto ele recebe os animais, ele não está muito bem manejado, então o pasto ele está descoberto, você tem presença de lama ou acúmulo de esterco, o Streptococcus uberis ele pode estar ali, tá? Então, basicamente, as medidas para começar a prevenir a contaminação dos animais pelo Streptococcus uberis, ele passa pelo manejo do ambiente, tá? Então, é ali que você tem que focar todos os seus esforços. Uma vez que você consegue controlar, né, o ambiente no qual os animais estão, e como que você vai saber que esse ambiente ele está controlado? Basicamente, você vai verificar como que está o score de sujidade desse animal, né? Como é que está chegando o score de sujidade de úbere? Está chegando limpo? Beleza? Quer dizer que o ambiente está ficando controlado na questão de umidade e de sujidade. Como que está o score de sujidade do teto? O teto está chegando limpo pra gente? Beleza, significa que a gente está controlando o ambiente, tá? Essas seriam algumas das informações que a gente pode coletar, que vai falar pra gente, então, se o meu ambiente, ele tá controlado, tá? Obviamente que a gente controla, mas a gente não elimina o risco, tá? Só que quando a gente fala de mastite, a gente tem que entender que o ideal é a gente minimizar os riscos da ocorrência da mastite. Não tem como a gente zerar a presença da mastite, da inflamação na glândula mamária dentro de uma propriedade rural, mas o que a gente tem que trabalhar é para reduzir esses índices a ponto que isso não seja mais o principal prejuízo ou que acarrete grandes prejuízos dentro de uma propriedade rural. Enquanto a gente não controlar a mastite clínica, a mastite subclínica e a disseminação da mastite entre os animais no rebanho, a gente não vai conseguir controlar a qualidade do leite. Tá? E em relação ao Streptococcus uberis, que é uma bactéria que hoje tem uma importância muito grande na ocorrência da mastite, o ideal então é que a gente faça então esse manejo do ambiente e faça a verificação se esse ambiente está sendo bem controlado, tá? Uma vez que você vai fazer essas verificações do ambiente, a gente passa para a avaliação do animal, tá? Existem alguns pontos, algumas características individuais do animal que, por mais que a gente reduza a chance de contaminação no ambiente, o animal por si, ele já possui características que dizem pra gente que ele é um animal que tem maior chance, ele eleva a chance da ocorrência da mastite por patógenos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente acha que só de controlar o ambiente, né? Ah, não, eu tô manejando a cama do compost muito bem manejada, não tá com acúmulo de umidade, tá tudo certo. A gente acha que isso é o suficiente para controlar a presença da bactéria, né? Que no caso a gente tá falando do Streptococcus uberis. Mas a gente tem que entender o seguinte, que a mastite, ela acontece por um fator de características. Tá? Nunca é por causa de uma coisa só. Às vezes a gente tem uma coisa, um fator que ele é mais forte, tá? Mas ele ainda assim precisa de outras características junto para realmente fazer essa mastite acontecer e ela acontecer de uma forma mais com a presença da mastite clínica, né? Ou uma cronicidade na mastite subclínica. Então, por mais que a gente... então, quando a gente pensa, olha, eu preciso de controlar a presença do Streptococcus uberis na minha propriedade rural. Qual que é o primeiro ponto que eu penso? O primeiro ponto que eu penso é ambiente. Porque o Streptococcus uberis é uma bactéria que está no ambiente. Então, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, olha, eu preciso de controlar a presença de matéria orgânica e de umidade dentro no ambiente, tá? Essa, então, é o primeiro ponto que eu vou pensar.
Só que eu tenho que lembrar que o animal, ele fica nesse ambiente 20, 22, 24, 24 não, né? 22 horas, 21 horas do dia dele, ele tá nesse ambiente, tá? Então ele vai estar constantemente desafiado pelas bactérias que estão ali. Então, por mais que eu reduzo a chance de eu ter uma contaminação de bactérias, né, de Streptococcus uberis no meu ambiente, que vai causar a mastite no meu animal, ele vai estar ali o tempo inteiro, tá? Então, se esse animal ele não tiver com características bem alinhadas, ainda assim, mesmo com o ambiente controlado, a mastite pode acontecer, tá? E existe uma característica que é extremamente importante quando a gente pensa em contaminação em presença de bactérias na glândula mamária, seja ela, né, o Streptococcus uberis ou qualquer outra, que a gente não pode negligenciar, que é a presença da hiperkeratose, tá? Para quem não sabe, a hiperkeratose ela é uma alteração que acontece na ponta do teto. Muita gente assemelha ela com a presença de, né, como se fosse uma verruga. Tem gente que chama de uma flor que dá no teto, né? Ou você vê que a ponta do teto ela fica bem estourada, assim, sabe? Você olha para ela, você consegue ver o canal do teto, né? O ósseo do teto, você consegue ver a abertura. Quando isso acontece, significa que ali naquela região do teto, tá? Que é onde a gente tem o músculo do esfíncter, que é o músculo, que é a estrutura responsável por fechar o canal do teto, ou seja, para impedir, né, para ser mais uma barreira contra a entrada das bactérias para dentro da glândula mamária, está perdida, tá? Por quê? Provavelmente teve alguma agressão na ponta do teto, que na maioria das vezes está correlacionada com o vácuo do sistema, tá? Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, a gente pode entrar nesse assunto de hiperkeratose depois. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, que a presença da hiperkeratose na ponta do teto dos animais é um fator de risco altíssimo para a ocorrência de mastite. Também por Streptococcus uberis, tá? Por quê? Porque o Streptococcus uberis ele está no ambiente. Imagina um animal que tem a ponta do teto com a presença da hiperkeratose, ou seja, o canal do teto ele não fecha mais, ele vai ficar aberto constantemente. Imagina esse canal do teto aberto e esse animal deitando num ambiente que tem uma baixa contaminação, mas tem, porque a gente não vive num ambiente estéril, né? Não tem como. Imagina esse animal deitando numa cama com a ponta do teto aberta. Imagina a bactéria ali ao redor daquele teto. E, assim, por mais que a gente concentre os nossos esforços em melhorar o ambiente, diminuir a contaminação, infelizmente esse animal ele tem uma maior chance de ocorrência de mastite, tá? Então, quando a gente pensa no Streptococcus uberis, além de pensar no ambiente, eu sempre recomendo, olha, faça um levantamento do grau de hiperkeratose no rebanho. Porque se é um rebanho que tem muita presença de hiperkeratose, existe uma grande chance desses animais se contaminarem com o Streptococcus uberis. Porque eles vão estar tanto no ambiente quanto na sala de ordenha, tá? E aí a gente vai evoluir um pouco mais o pensamento. No início, a gente achava que as pesquisas mostravam que o Streptococcus uberis, ele era uma bactéria prioritariamente ambiental, tá? E é uma bactéria que a gente encontrava, então, lá no ambiente e tinha um pouco de adaptabilidade na glândula mamária. Agora, né, com as pesquisas, a gente observa que o Streptococcus uberis, ele pode ter várias características dentro de uma mesma propriedade rural. Isso significa que eu posso ter uma vaca com 2 tetos contaminados com Streptococcus uberis e cada Streptococcus uberis ter uma característica diferente. Ou seja, quais são essas características diferentes? Eu tenho uma linhagem de Streptococcus uberis, que ele é ambiental, ele entra na glândula mamária, causa mastite, mas ele não cronifica. E ao mesmo tempo eu tenho uma outra linhagem, né, de características de Streptococcus uberis, que ele está no ambiente, ele entra na glândula mamária, ele consegue se tornar crônico na glândula mamária e transmite entre animais durante a ordenha.
tá? Qual que é a questão em relação a essas duas características que a gente pode encontrar no Streptococcus uberis da mesma propriedade rural? O Streptococcus uberis que cronifica, a taxa de cura dele é baixa. O Streptococcus uberis que não cronifica, a gente tem uma taxa de cura melhor, tá? E além disso, a gente ainda tem a questão de que mesmo os estreptococcus que têm uma melhor chance de cura podem adquirir resistência a algum tipo de base de antimicrobiano. E a consequência disso é o quê? É que mesmo que ele tenha teoricamente uma boa chance de cura, como ele é resistente a algumas bases, você vai ficar tentando, sem você saber qual é a base que ele já é resistente, você vai continuar tentando até você imaginar aí qual que é o tipo de agente que pode estar ali, qual que é o tipo de antimicrobiano que pode funcionar ali dentro daquela, para resolver o problema da mastite, tá? Então, o que é importante a gente fazer em relação ao Streptococcus uberis? Ambiente, verificar características individuais do animal, tá? Fazer a identificação do agente, extremamente importante, e faça também a coleta do leite para mandar para o laboratório para fazer um antibiograma, tá? Mesmo que o laboratório demore para soltar esse resultado, porque ele tem que chegar, processar e aí sair o resultado, é importante a gente fazer esse levantamento epidemiológico de quais agentes que estão acontecendo na fazenda e esses agentes que estão acontecendo, qual que é o tipo de perfil de resistência que ele está acontecendo. Por mais que você não use para esse caso clínico que está acontecendo naquele momento, porque o resultado vai demorar para chegar, é importante a gente saber o que está acontecendo. Porque você já sabe o perfil microbiológico que existe na propriedade rural e você já sabe principalmente quais são as bases que você não vai usar quando você for fazer o tratamento. Porque o antibiograma, ele é muito importante de ser feito, principalmente para a gente entender qual base não adianta usar. Porque se no antibiograma ele me dá o resultado de que, olha, essa bactéria, ela é resistente a essa base X aqui. O que isso significa? Significa que mesmo num ambiente em que nada atrapalha o crescimento da bactéria, ainda assim ela conseguiu crescer em cima de uma placa de um disco de antimicrobiano. Ou seja, o antimicrobiano, mesmo sem a presença de ordenha, fluxo de leite, qualquer outras composições, mesmo assim, o antibiograma não conseguiu eliminar ou não conseguiu evitar o crescimento dessa bactéria. Então, essa base de antimicrobiano, ela não é eficiente para essa bactéria específica. E quanto mais testes você vai fazendo, mais você vai conhecendo a microbiologia da propriedade rural. É muito difícil você conseguir alcançar a qualidade do leite, controlar os casos de mastite numa propriedade rural, se você não conhece quais são os agentes que estão ali e qual é o perfil de resistência que existe, tá? Senão a gente fica dando tiro no escuro, literalmente. Então, o ideal é a gente sempre ser o mais assertivo possível para usar pouco medicamento. A gente só tem que usar medicamento quando necessário e realmente uma base que seja favorável, que a gente tenha uma maior chance. Lembra sempre o seguinte, gente, que tanto para a ocorrência da mastite quanto para o tratamento, tudo está correlacionado com a maior chance. Então, quanto mais eu conseguir agregar de informação, de característica, que vai aumentar a chance de cura do meu animal ou vai diminuir a chance desse animal se contaminar, é importante para a gente poder fazer esse controle da mastite. Beleza? Bom, gente, então obrigada aí pela presença. Acho que foi hoje um tema muito interessante e a gente se vê em breve no nosso próximo encontro.